Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas. A editora Panini lançou a coleção Lendas em novembro de 2014. Alan Davis foi o artista escolhido para começar essa série de publicações. O artista inglês foi o responsável pelas últimas histórias do Batman, antes da reformulação pós-crise de Frank Miller, curiosamente no Brasil. Suas histórias foram lançadas após a reformulação, dando a entender que elas fazem parte da cronologia pós-crise do Homem-Morcego. Com 2 edições, a série trouxe excelentes histórias como uma luta do Batman contra o Coringa, enfrentando o Espantalho, o Chapeleiro Louco, o encontro do Homem-Morcego com o detetive Sherlock Holmes e parte da polêmica Batman Ano 2, onde o herói se une ao assassino de seus pais. O único problema dessa história é que Dave saiu do título após o primeiro capítulo da história, sendo substituído por um ainda desconhecido, Todd McFarlane, o que leva à estranha situação de apenas a primeira parte de Ano 2 estar no encadernado. A história ficou incompleta e o alento acaba sendo a história Círculo Completo, lançada originalmente em 1991, em edição única. Nela vemos o final original que Davis queria para a trama. Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Jim Aparo. Jim Aparo foi o artista escolhido para estrelar a segunda leva de encadernados da série do Batman. Aparo talvez seja um dos artistas mais importantes do Batman, tendo desenhado o Homem-Morcego por mais de 20 anos. Entre suas histórias mais emblemáticas estão As 10 Noites da Besta e Morte em Família. Nos 10 encadernados acompanhamos as histórias produzidas para a série The Brave and the Bold, onde Batman fazia dupla com outros heróis. Também foi publicada a história, A Lenda Secreta de Batman, onde Aparo reconta a origem do Cavaleiro das Trevas utilizando todos os elementos pré-crise nas Infinitas Terras. Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Neal Adams. Neal Adams foi o artista escolhido para a terceira leva de encadernados do Lendas do Cavaleiro das Trevas em 5 edições. Adams renovou o Batman na década de 1970, após a ressaca do seriado engraçado de 1966. O artista trouxe seriedade para o Homem-Morcego, tornando um detetive envolvido em histórias adultas e sombrias. Ele reformulou Coringa, tornando-o novamente um assassino perigoso, resgatou 2 caras depois de mais de 10 anos sem aparecer nas histórias do Batman. Para fechar com chave de ouro, Neal Adams criou o vilão Ra's al Ghul em um espetacular arco que ficou conhecido como A Saga do Demônio. Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers. Marshall Rogers estrelou mais uma série de 3 encadernados do selo Lendas. O artista é o segundo nome mais importante do panteão, que revitalizou o herói na década de 1970. Apesar de curta, sua passagem foi marcante. Rogers revitalizou o primeiro grande inimigo do Batman, o Professor Hugo Strange, em uma trama que envolvia o mafioso Rupert Thorne, o Pinguim, o Coringa e um reformulado pistoleiro. Marshall Rogers também criou o terceiro Cara de Barro, Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan. Gene Colan estrelou 2 edições da série. Ele foi o artista que impulsionou o Drácula da Marvel na década de 1970. Suas histórias não são tão memoráveis, mas trouxeram o clima de filme de terror para as aventuras do Cavaleiro das Trevas. Nesses encadernados, Batman reata a parceria com Robin e retorna para a mansão Wayne. O herói precisa enfrentar o morcego humano, a Era Venenosa, Solomon Grundy e um grupo de vampiros. O grande problema do Lendas do Colan é que algumas histórias ficaram incompletas, como a trama em que o Batman é transformado em vampiro. A conclusão da saga não foi publicada porque outro artista concluiu a trama. Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Don Newton. Don Newton foi o responsável pelo Lendas do Cavaleiro das Trevas de 2017. Foram 2 encadernados onde Newton destacava o lado mais detetivesco e aventureiro do herói. São histórias simples, mais divertidas onde Batman enfrenta o Cara de Barro 1, Machi Zeus e Ra's al Ghul. Por falar em Ra's al Ghul, mais uma vez os leitores acabaram frustrados, pois a excelente trama envolvendo a filha do vilão não teve sua conclusão apresentada, pois Newton não ficou responsável pelo final do arco. Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Archie Goodwin. Archie Goodwin foi o responsável pela última e mais polêmica edição de Lendas do Cavaleiro das Trevas, e são vários os motivos. O principal é a não inclusão da graphic novel Gritos na Noite, onde Batman tem que lidar com a morte de algumas crianças. A desculpa da Panini é que as cores escuras da história ficariam péssimas no tipo de papel da revista. O segundo problema se encontra no primeiro encadernado, pois mais da metade dele é com histórias do Caçador.
Um personagem reformulado por Archie Goodwin. Apesar de interessante, o título é do Batman. Ainda bem que o desfecho conta com a presença do Homem-Morcego. O terceiro problema se encontra na segunda edição, pois mais da metade dela traz um arco que já havia sido publicado na segunda edição do Lendas do Cavaleiro das Trevas do Marshall Rogers.